Olá pessoal, eu sou a professora Ana Clélia. Nós vamos trabalhar a aula de Geografia. Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula, sejam todos bem-vindos ao nosso recomeço de estudos. Nós vamos começar trabalhando revisão de conteúdos, abordando os conteúdos que vocês já estudaram esse ano, para que só depois dessa revisão do que já foi visto é que nós passemos a ver um novo conteúdo. Então, pessoal, nós vamos começar revendo os tipos de mapas. Nós temos os mapas temáticos, eles costumam ser divididos em mapas econômicos, políticos, demográficos, históricos e físicos, além de outros tipos de mapas mais estilizados. Então, nós temos aqui inicialmente um mapa econômico, um exemplo de mapa econômico. Os mapas econômicos, eles são aqueles que representam as atividades produtivas e financeiras de um determinado lugar, de uma área, de uma região, de um espaço demográfico. Ele apresenta os dados socioeconômicos, como, por exemplo, a pobreza, a fome, o índice da população economicamente ativa, população economicamente inativa, e são dados relativos à questão socioeconômica mesmo. Como o próprio nome diz, a classificação são as características dos mapas econômicos. Nós temos também o mapa político, que representa a distribuição dos territórios nacionais com as fronteiras que delimitam os países e também as divisas entre os estados, entre as cidades ou entre as províncias. Ele delimita as federações, as unidades federativas estabelecidas e consolidadas politicamente, ou seja, aqueles locais que são emancipados. Os mapas demográficos são os mapas que são utilizados para representar temas referentes às populações, como, por exemplo, o número de habitantes, a concentração de moradias, divisas de agrupamentos étnicos e a densidade demográfica, ou seja, é relacionada à população, relacionada à contagem de pessoas. Então, esse é a descrição de mapas demográficos. Os mapas físicos são os mapas utilizados para representar o espaço físico de um determinado ambiente. Ele apresenta informações como rios, que é a hidrografia, o relevo, a vegetação, a altitude, entre outros elementos. Aqui nós temos o mapa do Brasil fronteiras, tanto terrestre quanto fronteira marítima. Nós temos aqui a fronteira marítima, o Oceano Atlântico, fronteira marítima do Brasil, Oceano Atlântico. Fronteiras terrestres, nós temos a Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. São os países que fazem fronteira com o Brasil. Os dois países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil são Equador e o Chile. Os dois países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. Aqui nós temos representando as coordenadas geográficas. Nós temos nessa primeira imagem os meridianos e na segunda imagem os paralelos. Os meridianos, eles vão de um polo a outro polo. Eles têm todos o mesmo tamanho e eles variam de grau, que nós vamos ver no próximo slide mais detalhado, e ele marca a longitude. O principal meridiano é o meridiano de Greenwich, que é o marco 0, e é o principal. Nos paralelos, os paralelos eles não têm o mesmo tamanho,
são tamanhos diferentes. O maior paralelo é o Equador. O meridiano nós falamos que é o principal, meridiano de Greenwich é o principal. Paralelo nós falamos que é o maior. O maior paralelo é a linha do Equador, que também fica no centro. É o marco zero também, onde inicia a contagem dos graus. E também é o paralelo que marca a latitude. A latitude é marcada pelos paralelos. Os paralelos, ele vai de 0 grau e é a circunferência imaginária traçada na parte mais larga da Terra. Os pontos são equidistantes dos polos. Esse paralelo, que é o principal, denominado de Equador, divide o planeta em 2 hemisférios, em hemisfério norte e hemisfério sul. Eles são traçados em relação ao Equador, tanto para o norte quanto para o sul. E a cada um deles é atribuído o número correspondente ao ângulo que forma uma linha do Equador, considerando-se o centro da Terra o centro da circunferência. Para cada polo, varia de 0 a 90 graus em relação à linha do Equador. Da linha do Equador até o polo norte, 90 graus, da linha do Equador até o polo sul, mais 90 graus. Então, a latitude é medida em graus, que variam de 0 a 90 graus. A longitude é medida pelos meridianos. Os meridianos são circunferências imaginárias que passam pelos 2 polos. Assim, ao contrário dos paralelos, todos os meridianos têm a mesma medida, como eu falei antes. Por isso, a escolha do meridiano de 0 grau, que teve de ser convencionada. Ele foi escolhido para início de contagem. O meridiano que passa pela torre do Observatório Astronômico de Greenwich, que é uma localidade da área metropolitana de Londres, capital da Inglaterra. O meridiano de Greenwich, ele divide a Terra em 2 hemisférios, o hemisfério ocidental, a oeste, e hemisfério oriental, a leste. É a partir do meridiano de Greenwich, que corresponde a 0 grau, pode-se traçar vários meridianos até o limite de 180, tanto para o oeste quanto para o leste, o que totaliza os 360 graus de circunferência. Então, os paralelos variam, os meridianos variam de 0 a 180 graus. Falemos agora sobre as zonas da Terra. Nós temos aí a zona tropical, as zonas temperadas do norte e zonas temperadas do sul, e as zonas polares do norte e zona polar do sul. A importância dos trópicos e dos círculos polares deve-se também ao fato de eles delimitarem as zonas térmicas, conhecida também como zonas da Terra ou zonas climáticas. No centro da Terra, nós temos a zona tropical. Ela se localiza entre os 2 trópicos, o de Capricórnio e o de Câncer, e é a faixa de baixas latitudes. Ela também é chamada de zona intertropical. Ela se caracteriza por receber mais intensamente a luz solar, pois nela os raios do Sol incidem verticalmente, ficando a pino ao meio-dia, 12 horas, pelo menos em um dia do ano. Essa é, na média, a zona mais quente do planeta. Depois nós temos as zonas temperadas, zona temperada do norte e a zona temperada do sul. Elas são compreendidas cada qual entre o trópico e o círculo polar do hemisfério correspondente. Elas se localizam nas altitudes médias. Nessas 2 zonas, os raios do Sol nunca ficam realmente a pino, pois eles incidem de modo mais ou menos inclinado. Quanto maior o afastamento em relação ao Equador, maior a inclinação dos raios solares, o que reduz a quantidade de luz e calor recebida pelo Sol nessas zonas climáticas. Por isso, as zonas temperadas são menos quentes e iluminadas do que a zona tropical. Depois nós temos as zonas polares. As zonas polares, elas são localizadas
além dos círculos polares, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Correspondem às zonas de altas latitudes. Elas recebem os raios do Sol muito inclinados, portanto bastante fracos. Por essa razão, são muito frias. Há períodos do ano em que o Sol nem aparece. O Brasil está localizado em duas dessas zonas polares. Sua maior parte está localizado na zona tropical e uma pequena parte está localizado na zona temperada do sul, que é parte da região sul do país. Por isso que a região sul do Brasil é a região mais fria. Sobre os movimentos da Terra, nós temos dois movimentos, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação é aquele em que a Terra gira em torno de si mesma. E essa volta que ela dá em torno de si mesma leva aproximadamente 24 horas. Já o movimento de translação é o movimento em que a Terra realiza uma volta completa em torno do Sol. O tempo de duração dessa volta completa é de 365 dias e 6 horas, ou seja, demora um ano para que aconteça essa volta completa da Terra ao redor do Sol, que é chamado movimento de translação. Esse movimento de translação, que dura 365 dias e 6 horas, o que acontece com essas 6 horas que passam? 6 horas de um ano que acumula com outro ano, com outro ano, com outro ano. De 4 em 4 anos soma-se 24 horas, que é igual a um dia. O que acontece com esse um dia? Acontece que no ano bissexto aumenta um dia. O ano bissexto tem 366 dias, ele acontece de 4 em 4 anos. E onde que é colocado esse dia? No calendário, a gente vê ele lá no dia 29 de fevereiro. Então, 3 anos, durante 3 anos, o mês de fevereiro tem 28 dias. No quarto ano, que é no ano bissexto, o mês de fevereiro tem 29 dias. Uma curiosidade sobre o ano bissexto é que ele só acontece em anos de número par. Por exemplo, agora em 2020 é um ano bissexto. Então, porque no dia 29 o mês de fevereiro teve 29 dias. Esse fenômeno só vai acontecer novamente em 2024. Depois em 2028 e assim sucessivamente. Ou seja, de 4 em 4 anos. Bom, pessoal, terminamos aqui a nossa revisãozinha, tá? Se preparem para a avaliação de logo mais, estudem, se dediquem, tá? Bons estudos para vocês e não se esqueçam, se puder, fiquem em casa, se cuidem, cuidem dos seus pais, cuidem da sua família, cuidem de quem vocês amam. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.